Muito bem, rapaziada, beleza? Tudo bem? Seguinte, galera, essa semana não deu para gravar a live, tá? Então eu vou fazer esse vídeo aqui para fazer a correção dos exercícios da lista número 2 de eletricidade. Claro que você ainda pode tirar dúvida comigo sem nenhum problema, só mandar mensagem se você não entender alguma resolução do exercício, que a gente vai tirar a sua dúvida com todo prazer, beleza? Ou entra lá no Telegram ou no meu WhatsApp e manda mensagem que a gente te atende, tá bom? Então eu vou fazer, para facilitar até a pesquisa de vocês, eu resolvi fazer em 3 blocos, 3 vídeos, né? Esse primeiro vídeo vai ser com os exercícios do nível 1, o segundo vídeo nível 2 e, obviamente, o terceiro nível 3. Até porque quanto maior vai ficando a complexidade do nível, né, mais demorado vai ficando a resolução das questões. Belezinha? Então ficaria muito grande um vídeo só e aí de repente você fica ali procurando que nem um tonto, não vai demorar para achar. Com média de 5 exercícios por vídeo fica muito mais fácil. Então vamos lá. Bons estudos para vocês, aproveitem. Até lá. Pessoal, então começando aqui com o exercício número 1, você vai ver que, bem tranquilo, ele fala que ao acionar um interruptor de uma lâmpada, essa é acesa quase instantaneamente, embora possa estar a centenas de metros de distância. Por que isso ocorre, né? Por que é instantâneo praticamente? Porque a velocidade dos elétrons na corrente elétrica é igual à velocidade da luz. Gente, acredite ou não, essa é uma das mais assinaladas. Por quê? Porque as pessoas têm uma fantasia na cabeça de que o elétron é algum tipo de super-herói, que ele viaja a uma velocidade igual à da velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Senhores, nada poderia ser mais longe da realidade. Motivo. Gente, pensa. Dentro de um fio, se pensar num fio aqui, ó, quantos elétrons você acha que tem lá dentro? Muito ou pouco, né? Vamos fazer assim, é muito, né? Então, se você já sabe que são muitos, mas muitos mesmo, vamos botar aqui bastante bolinha para representar esses elétrons. Cara, isso aqui deixaria o trânsito da Paulista parecendo brincadeira de criança. É muita gente, é um baita congestionamento. Então não tem como essa galera toda aqui que resolver se mover ao mesmo tempo na velocidade da luz. Muito pelo contrário, a velocidade média desses caras é bem pequena. É bem pequena quanto, Guedes? Olha, depende aí de alguns fatores, mas eu vou te falar que é de alguns metros por hora, tá? Metros por hora. O cara para andar 1 metro demora coisa de 1 hora. Então, não tem nada a ver. Então, por que é tão rápido, Guedes? Porque a opção, na verdade, não está aqui. Olha só, se você lembrar um pouquinho de campo elétrico, o que cria corrente elétrica? O que cria corrente elétrica é a tal da diferença de potencial. Então, você tem aqui um potencial mais alto, aqui desse lado você tem um potencial mais baixo, cria-se um campo elétrico aqui e esse campo elétrico afeta todas as carguinhas, todos os elétrons ao mesmo tempo. E embora lentos, eles se movem ao mesmo tempo. Você quer uma analogia bem legal para isso aqui? Me diz uma coisa, quando você está na sua casa e você abre a torneira da pia, por exemplo, a água sai instantaneamente ou ela demora para sair? Ela sai instantaneamente, sim ou não? Ou praticamente instantaneamente. Deixa eu te perguntar, essa água teve que sair da caixa d'água, andar pelo cano e chegar até aqui, ou essa água que acabou de sair, ela já estava aqui dentro do cano? Pois é, ela já estava aqui dentro do cano. Você simplesmente conectou um potencial baixo a um potencial mais alto, que é o da caixa d'água. Tá, então o cano faz a conexão, é que nem o fio, né? Os elétrons aqui fariam o papel da água. Assim que você fizer a conexão, você ligar os dois potenciais aqui, vai começar o fluxo de água. Aqui vai começar o fluxo de elétron.
tá? Mas a água não sai à velocidade da luz da caixa d'água para vir para a torneira e nem o elétron sai de uma ponta do fio para ir para outra na velocidade da luz, tá? Lembra que a velocidade é bem pequena. O que é instantâneo é o campo elétrico. O campo elétrico ele é instantâneo, assim como o campo gravitacional também é instantâneo, tá bom? Então, galera, vamos ver qual é a nossa opção aqui mais legal? Os elétrons se põem em movimento quase imediatamente em todo o circuito, embora sua velocidade média seja relativamente baixa. Ele nem falou em campo elétrico, mas eu já vi questões que falavam sobre isso, tá bom? Vamos para a próxima? Queridões, agora vamos falar da questão 2 da UERJ. Ele vem e diz assim para você: a maioria dos relógios digitais é formada por um conjunto de 4 displays compostos por 7 filetes luminosos. Então isso aqui é um display, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e os filetes são esses aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filetes. Para acender cada filete é necessária uma corrente elétrica de 10 mA. Só lembrando, então, que a corrente é de 10 mA. Vamos lembrar o que é esse mili, galera? Mili quer dizer 10 elevado a menos 3 ampere. Tudo bem? Beleza. Então isso é para acender um filetinho daquele ali, tá? O primeiro e o segundo display do relógio ilustrado a seguir indicam as horas, o terceiro e quarto indicam os minutos. Pelo amor de Deus, se você não soubesse disso, né, filho? Não sabe ver hora nem em relógio digital, por favor, né? Admita que esse relógio apresente um defeito, passando a indicar permanentemente 19 horas e 6 minutos, que é exatamente o que está marcando aqui, certo? A pilha que o alimenta está totalmente carregada e é capaz de fornecer uma carga total de 720 coulombs. Carga elétrica, 720 coulombs, consumidas apenas pelos displays. Eu quero saber o tempo em horas que a pilha descarrega. Gente, primeira coisa, o que significa 10 vezes 10 a menos 3 ampere? Para quem não se lembra, isso aqui significa 10 vezes 10 a menos 3 coulombs de carga elétrica a cada segundo. É isso que significa ampere, tá? Se você fizer isso, você resolve por regra de 3. Mas se você não gostar disso, você pode fazer pela fórmula da corrente elétrica. Corrente elétrica é a quantidade de carga pelo tempo. Você tem a quantidade de carga, Guedes? Claro que você tem, ele te deu 720 coulombs. Você tem a corrente elétrica? Claro que eu tenho a corrente elétrica, eu tenho de cada um dos filetes. Então fica fácil descobrir o tempo. Então vamos fazer conta? Delta T, joguei ele aqui para cima, ó, é carga sobre corrente. Joguei a corrente aqui para baixo, tá? Então vamos lá, vamos fazer conta. Quanto de carga a bateria tem, galera? A bateria tem 720 coulombs. Tá, mas quanto de corrente? É esse valor aqui que eu vou botar? Não, não é esse valor, porque isso aqui é para um filete. E quantos filetes tem aceso? Vamos contar? Aqui no primeiro número tem 2 pauzinhos. São 2. No outro, professor, o número 9, o algarismo 9 aqui, ele ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 filetes. O número 0, mais 6 filetes. E o número 6, professor, é igual ao número 9, mais 6 filetes. Então tem um total aqui de quanto? 3 vezes 6, 18, com mais 2, 20 filetes. Então vamos aqui. A corrente total é de 20 vezes 10 vezes 10 a menos 3. Então agora, vamos fazer continha aqui, ó. Esse 10 aqui, que isso aqui morreu, né? 72 dividido por 20 dá 3,6. Tudo bem? Sobre 10 a menos 3. Se eu subir essa potência de 10, fica 3,6 vezes 10 a terceira,
Portanto, dá 3.600 segundos. Só que 3.600 segundos equivale a quanto, galera? Em hora. Isso. 1 hora funcionando. Beleza? Tranquilo? Então, galera, opção C de casa. Tranquilidade? Beleza? Vamos pro próximo? Então tá bom. Exercício número 3, vamos dar uma ampliadinha nele aqui. Ele fala que George Ohm realizou inúmeras experiências com eletricidade envolvendo a medição de voltagens e corrente em diversos condutores elétricos fabricados com substâncias diferentes. Ele verificou uma relação entre a voltagem e a corrente. Olha só, galera, a voltagem é a famosa DDP com a corrente. Então ele estabeleceu uma relação entre U e I. Tudo bem? Nesse experimento, Ohm concluiu que para aqueles condutores... Gente, tem gente que não sabia nem que o Ohm era um cara, o nome de alguém, né? Achou que era um apelido, alguma coisa assim. Olha só, deixa eu tentar te explicar rapidinho o que esse tal de George Simon Ohm fez. Esse cara, ele pegou e foi estudar a relação que a bateria, que a voltagem, tinha com a corrente elétrica. Então aqui, ó, uma bateria que se preza, ela tem um polo positivo e um polo negativo, certo? Beleza. Aí esse cara pegou um condutor qualquer aqui, metálico, né? E foi aqui e fechou a corrente elétrica. Fechou o circuito aqui, ó. De maneira que, cuidado agora, de maneira que ele pudesse controlar a diferença de potencial aqui. E, ao mesmo tempo, ele iria medir a intensidade da corrente, ó, que passaria aqui. Ah, tá. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que ele montou uma tabelinha, mais ou menos assim. Ele pegou um bastão aí de ouro, tá? Estou inventando agora. E aí ele anotou aqui os valores de DDP que ele aplicou e os valores de corrente elétrica. Galera, quando não tinha nenhuma DDP, 0 volt, também não tinha nenhuma corrente, 0 ampere. Ah, mas se ele aplicasse 10 volts, Guedes, aí ele foi lá, mediu, por exemplo, sei lá, deu meio ampere. Aí o que acontece se ele aumentar para 20 volts a DDP? A corrente ia para 1 ampere. E se ele triplicasse o inicial e botasse 30 volts? Aí ficava 1,5 ampere. Você já entendeu onde é que eu quero chegar. Você percebeu que esses dois caras aqui, eles são o quê? Diretamente proporcionais. E se duas grandezas são diretamente proporcionais, senhores, quer dizer que a razão entre elas é uma constante. E nesse caso, essa constante representa o quê? Representa a resistência elétrica desse material aqui. Ah, mas deixa eu só fazer uma pausa para você. Isso aqui, querido, é conhecido como a primeira lei de Ohm. Então deixa eu te contar uma verdade. Ohm nunca escreveu isso aqui, ó. Isso aqui é uma consequência da lei de Ohm. A lei de Ohm diz assim, ó: a razão entre a DDP e a corrente deve ser constante para um condutor ôhmico. Tudo bem? E essa constante representa a resistência elétrica. Vamos ver aqui qual é a opção que está correta para a gente? Ah, que a voltagem é inversamente proporcional à corrente? Não, elas são diretamente. Que a voltagem era diretamente proporcional à segunda potência da corrente, ou seja, I quadrado? Não tem nada de I quadrado aqui. A voltagem e a corrente eram diretamente proporcionais, ok, e a constante de proporcionalidade representa a capacitância? Não, capacitância não, aí lambuzou. Então, vamos ver, a voltagem era inversamente proporcional também não, então só pode ser E. A voltagem e a corrente eram diretamente proporcionais e a constante de proporcionalidade representa a
resistência elétrica dos condutores. Quanto maior era essa resistência, galera, mais difícil era esse material de ser atravessado. Então, por exemplo, no meu exemplo aqui, quanto que seria essa resistência, né? É só fazer U dividido por I. 10 por meio dá 20, 20 por 1, 20, 30 por 1,5, 20. Então não importa onde você venha, se esse condutor for ômico, a resistência dele sempre vai ser 20 ohms, em homenagem ao titio George Simon Ohm. Beleza? Então tá bom. Vamos seguir? Questão número 4 agora. Galera, a questão número 4 ela vai trabalhar com a segunda lei de Ohm. Na segunda lei de Ohm, para quem não se lembra, vamos começar falando dela primeiro, é a famosa lei da rola. Oi? Lei da rola. Rho, L-A, rola. Né? O que a lei da rola diz para você? Ela diz o seguinte, querido, que quando você tem um condutor metálico aqui, ó, no melhor estilo fio, um cilindro, a resistência desse material depende aqui de basicamente 3 fatores, tá? Na verdade são 4, mas eu te conto o outro depois. Comprimento. O comprimento, galera, olha aqui, ó, ele está no andar de cima, não tá? Então quer dizer que é diretamente proporcional. Quanto maior é o comprimento, maior é a resistência. Também depende, galera, da área de superfície aqui, ó, da área da seção transversal, essa amarelinha que eu estou pintando aqui. Essa área já é ao contrário, ela está no andar de baixo. Isso quer dizer que ela é, quanto maior é a área, menor é a resistência, ou seja, mais fácil os elétrons passam. E aí, claro, também depende da resistividade, que isso aqui é uma característica exclusiva do material que forma esse fio. Tudo bem? Não é exclusivamente do material, também depende da temperatura, mas a priori esquece a temperatura, tá bom? Vamos lá, vamos ver o que ele quer da gente agora. Ele fala que um fio de seção circular com comprimento L e diâmetro D. Olha só que maldoso que ele foi agora. Espera aí que eu vou apagar. Então vamos desenhar aqui o fio que ele quer. Possui uma resistência R. Outro fio de mesmo material possui um comprimento que é o dobro e o diâmetro é pela metade. Então pera aí um pouquinho. Então vamos tentar desenhar esse cara aqui. Vamos pegar um fio aqui. Vamos fazer um fio bonitinho. Me parece que esse fio ele é curto e grosso. Opa. Gente, você me perdoa aqui a incapacidade absoluta, né, de fazer um disco, mas enfim. E o outro, galera, ele é mais fino, mas ele é mais comprido, né? Então esse aqui tem comprimento L, esse tem comprimento 2L. O material é o mesmo, então a resistividade desse cara é ρ, a desse cara também é ρ. Agora, onde que está a maldade aqui, galera? A maldade é que a lei da rola, ela fala em área, certo? Mas ele aqui falou em diâmetro. Diâmetro. Galera, se você dobra o diâmetro ou reduz o diâmetro, o que acontece com a área? Também reduz ou também aumenta, certo? Mas não na mesma proporção. Você se lembra como é que calcula a área de uma circunferência, por exemplo? É π vezes o raio elevado ao quadrado, galera. Então, olha aqui, para quem está na dúvida, deixa eu explicar rapidinho aqui, ó. Imagina o seguinte, imagina que você tem um quadrado aqui, ó, de lado L. Qual é a área desse cara aqui? A área vai ser L ao quadrado. Beleza. Aí vamos supor que você dobre as medidas do tamanho do cara. Aqui ficou 2L, aqui ficou 2L. Tá vendo? Você multiplicou, presta atenção aqui, ó. Você multiplicou por 2, não foi? Mas o que acontece, galera, com a área dessa figura? A nova área vai ficar 2L vezes 2L, ela fica 4L ao quadrado. Então perceba que ao multiplicar por 2, a área não foi multiplicada por 2, ela foi multiplicada por 2 ao quadrado.
E só para quem ainda não entendeu, tá na dúvida, olha para cá. Imagina que você tem agora triplicado. Aqui é 3L e aqui é 3L. Então me conta uma coisa, neném. Dessa situação inicial aqui, ó, para essa aqui, você fez o quê? Você multiplicou por 3, não foi? Beleza. E a área foi multiplicada por 3 também? Não, né? Porque 3L, galera, vezes 3L dá 9L ao quadrado. Então, me parece que quando você mexeu no tamanho, multiplicando por 3, daqui para cá foi multiplicado por 3 elevado ao quadrado. 9. Ah, então a proporção é quadrática, né, Guedes? Isso. Então, galera, esse cara pequenininho aqui, ele tinha um diâmetro, não tinha? Esse cara tinha o dobro do diâmetro. Ah, então se esse cara tiver uma área A, daqui para cá, se você dobrou o diâmetro, você quadruplicou a área, 2 ao quadrado. Ah, Guedes, então peraí um pouquinho. Vamos avaliar. Ele disse que a resistência desse fio aqui era R, né? E esse cara vai ser R'. Ele quer saber se a resistência desse R' é maior, menor, igual, quantas vezes a do primeiro. Vamos ver? Vamos fazer conta aqui agora. Deixa eu apagar isso aqui. E a gente vai brincar. Vamos lá. Resistência do primeiro fio vai ser ρ L sobre quanto de área, galera? 4A, sim ou não? E do segundo fio, Guedes, R', vai ser ρ vezes o comprimento. Quanto é o comprimento desse segundo fio? 2L. Sobre área. Quanto é a área desse cara? A. Olha o truque que eu vou fazer agora. Eu vou pegar este cara aqui e vou dividir por esse cara aqui. Vamos ver como é que fica? Deixa eu pegar a mãozinha aqui. E vamos lá. R' sobre R é igual. Quanto que é o R'? Rho 2L sobre A. E o R, Guedes, quanto é que é? Está ali em cima, ó. Rho vezes L sobre 4A. Gente, você tem divisão de fração, né? O que você faz? Você multiplica, pega o de cima e multiplica pelo de baixo invertido. Rho 2L sobre A, isso aqui não é um V, perdão, é um L, vezes o inverso dessa aqui, ó. Então fica 4A sobre Rho vezes L. Vamos começar a cancelar todo mundo agora? Ó, Rho morre com Rho, L morre com L, A morre com A, sobrou o quê? 2 vezes 4. Ah, então peraí. R' sobre R é igual a 2 vezes 4, Guedes? Isso, 8. Então passa para lá. O que resolve para você agora? Que R' é igual a 8R. Muito bem. Qual é a opção para a gente? Vamos voltar lá agora? Opção égua. Tá aqui. O Guedes tinha que fazer tudo isso? Você na hora da prova teria feito tudo isso? Resposta: não. Deixa eu apagar para te mostrar como é que eu faria. Eu faria o seguinte: o cara te deu um fio padrão, não deu? Muito bem. Então eu diria assim, tá? Esse fio padrão, esse primeiro fio tem uma resistência R. Quando você foi lá e disse para mim que o segundo fio dobrou o comprimento, eu já sabia automaticamente que isso faria com que a resistência fosse multiplicada por 2. Por quê? Porque na rola a resistência é diretamente proporcional ao L. Então, se você dobra o L, dobra a resistência. Mas quando ele dividiu por 2 o diâmetro, eu tenho que pensar assim, ficou mais fino o fio. Se ficou mais fino o fio, então eu vou multiplicar a resistência, porque vai ficar uma resistência maior. Quantas vezes maior? Aí entra a malandragem do quadrado, né? Ah, professor, então eu tinha que, além de saber que é inversamente proporcional,
é inversamente proporcional com o quadrado do raio. Isso. Então, se você dividiu por 2, aqui eu vou multiplicar por 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. Vezes R, 8R. Para quem já tem domínio dessa matéria, pode fazer desse jeito. Beleza? E vamos para a saideira desse grupo aqui de nível 1. Gente, segunda lei de Ohm, deixa eu só fazer esse comentário, eu sei que eu já estou na 5, mas segunda lei de Ohm é um tema que o Enem adora, tá, galera? Então não vamos abrir mão. E vamos para a saideira. Ao verificar que seu chuveiro não mais funcionava, um estudante resolveu desmontá-lo. Constatou que apenas metade da resistência. Gente, faltou alguma coisa nessa frase, né? Deve estar escrito alguma coisa assim. Constatou que apenas metade da resistência estava estragada, tá bom? Então me perdoe aí, eu comi alguma coisa no texto. Resolveu então remover a metade danificada da resistência, conectando a metade intacta novamente, pois assim o chuveiro poderia continuar a voltar com a metade da resistência original. Agora ele falou o que eu queria. Metade da resistência original. O que é correto afirmar? Gente, se você tinha lá a resistência do chuveiro, que para quem nunca viu parece uma mola, isso aqui é uma resistência. Se você vem aqui e corta isso pela metade, essa resistência também cai pela metade, certo? Você acabou de diminuir a resistência do material, então isso faria com que a corrente elétrica, galera, dobrasse, concorda comigo? Então, por exemplo, se nessa situação aqui, ó, você tinha uma certa DDP. Você tem uma DDP aqui, sei lá, 220 volts. Então aqui passa uma certa corrente. Agora você manteve a mesma DDP, a tomada você não controla. Mas pelo fato de você ter deixado 2 vezes mais fácil, a corrente aqui vai dobrar. 2I. Tudo bem? Beleza, Guedes. E agora, o que eu posso falar? A potência dissipada pelo chuveiro se tornou menor? Pois é, povo. Agora eu preciso lembrar como é que se calcula uma potência elétrica, né? Eu tenho 3 formas de calcular essa potência elétrica. Deixa eu só achar onde é que está o meu mouse aqui. Achei. A potência elétrica ela pode ser calculada pela formulinha clássica π. Pode ser pelo π. Pode ser também RI ao quadrado, mas também pode ser U quadrado sobre R. São as 3 fórmulas básicas da potência na eletricidade. O Guedes, qual que eu escolho? Cara, vamos falar o seguinte, você escolhe alguma delas onde pelo menos um dos caras não tenha mudado. Bom, a DDP não mudou, ótimo. Aqui também tem DDP e ela não mudou, então eu posso usar qualquer uma dessas duas. Essa aqui não é indicada, por quê? Porque mudou a resistência, mudou a corrente e também vai mudar a potência. Não é que essa aqui não possa ser usada, galera, mas é que a interpretação dela é mais difícil. Eu recomendaria para você essa aqui, ó, muito mais simples, tá? Então, desde que você soubesse que a corrente aumentou, né? Então, galera, olha só, esse cara aqui não mexeu, esse cara ficou constante, certo ou não? Só que a corrente dobrou, não foi? Ah, professor, então ficaria assim, ó, 2 vezes o I. Isso quer dizer que a potência nova, a pelinha, ela ficou o dobro, quer dizer que o chuveiro dele vai ficar 2 vezes mais quente do que o normal. Então, a potência se tornou menor? Não, né? Vamos ver se ele fala ao contrário. A energia consumida pelo chuveiro se tornou maior? Com certeza, porque energia tem a ver com potência, né, galera? Para quem não se lembra, quando você vai calcular a energia elétrica consumida por qualquer coisa, é potência vezes o tempo. Então, se a pessoa usa o chuveiro sempre o mesmo tanto todo dia, né? Toma um banho de 5, 10 minutos todo dia, o tempo não está mudando. Mas se você aumenta a potência, seu chuveiro fica mais quentinho, não tenha dúvida. A energia vai ser consumida é maior e você, meu queridão, vai pagar mais reais por isso. Tudo bem?
Aí ele está dizendo que a corrente no item C, né, por desencargo de consciência, que a corrente ficou menor? Não, a corrente ficou maior, ficou mais fácil de passar. A corrente não se alterou? Não, se alterou sim. A potência não se alterou? Se alterou sim. Tá bom? Então, galera, com isso, a gente encerra essa bateria de exercício. E agora eu vou encerrando esse vídeo para começar a gravar os exercícios do nível 2. Te espero lá. Até já.